Existe uma natural peregrinação, né, sem trocadilho, mas é uma natural peregrinação por parte do indicado, né, do ungido pela presidência da República antes da sabatina, né? Aí o pessoal fala, mas os evangélicos estão procurando o que? A bancada evangélica. É claro que a força dos evangélicos, a força da bancada evangélica, que é um grupo religioso organizado, né, com pautas, tudo, ele vai muito além da própria, do próprio do grupo no Senado, né? Então o Zanin foi procurar, na verdade, está procurando um diálogo, né? Até porque tem um ponto nessa história inteira, ô Diego, que a gente não sabe muito o que o Zanin pensa, né? Então isso tem sido bastante repisado por todo mundo aqui. A gente sabe que ele é um garantista do ponto de vista legal, né? Seguindo, inclusive, né, ocupando e está buscando ocupar a vaga de um garantista também, que era o Ricardo Lewandowski, né, alguém que se colocou com, como defensor dos direitos individuais em meio à Lava Jato, tanto o Lewandowski quanto o Zanin, no caso, como defensor de Lula. Sabemos que ele pensa com relação a isso, mas ele nunca foi instado publicamente a falar sobre outros assuntos, né? Então, o que acontece? De certa forma, e aí claro que ele tem que conversar com todos os grupos sociais, eu acho que é importante, né? Agora tem que ver se ele vai procurar outros grupos sociais ou ele vai procurar apenas aqueles que podem lhe causar problemas, aqueles que podem lhe causar transtornos, porque assim como nós não sabemos o que ele pensa, os evangélicos também não sabem o que ele pensa, os ruralistas não sabem o que ele pensa, ou seja, diferentes grupos sociais representados no parlamento não sabem o que ele pensa. Então ele está indo conversar, mas a pergunta é, ele vai conversar simplesmente com grupos que são mais conservadores, né? Ou tem uma visão diferente daquela que é alinhada com o presidente Lula exatamente para diminuir resistência, ou ele vai conversar com todos os grupos sociais representados? Ele vai também conversar com ambientalistas, ele vai conversar com os sindicalistas, ele vai conversar com outros grupos, ou ele vai conversar com aqueles que ele acha que tem resistência em detrimento aos outros e de forma a não a simplesmente tirar barreiras, né? Seria importante que a gente soubesse publicamente que ele conversasse com vários outros grupos para a gente saber o que ele pensa, né? O que ele acha do Brasil. O fato dele estar alinhado com algumas pautas da bancada evangélica é, digamos, um pouco preocupante, porque, como você mesmo disse, o Estado é laico, né? E, é claro, a bancada evangélica tem todo o direito a ter a pauta que ela tiver, todo o direito, mas tem algumas pautas que batem de frente com direitos da população, do artigo 5º da Constituição, inclusive. Então, é É, complicado. Tem que ver se o alinhamento dele não é simplesmente tático ou ele realmente pensa assim. esse que é o problema de não saber exatamente o que pensa, né, o indicado. Aliás, a gente está aqui no mês do orgulho LGBTQIA+, né, e a gente sabe de muitos retrocessos que podem ocorrer nesse caminho, né, a depender de escolhas que são feitas aí em direção, por exemplo, ao Supremo, como a gente está vendo essa escolha sendo feita e a gente pouco entendendo, né, qual que é o contexto ali, o que traz, o que pensa o Zanin. Vou trazer